Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então a gente estava falando que finalmente trouxemos para aqui, para o nosso bate-papo, né, o cinema, né, a produção em audiovisual. Né, as duas coisas vão caminhando juntas aí. Começamos com a Bruna Fleury lá atrás, né, falando sobre teatro, algumas coisas assim. Aí depois trouxemos a Karine Ordônio, né, que é atriz, também é produtora. Então a gente já deu esse pontapé. E hoje a gente vai ter aqui conosco, né, essa jovem que ela é, olha, competente, guerreira, tem uma representatividade fantástica, né? E ela trabalha com audiovisual, co-criadora, né, da Mostra Pajeú de Cinema e outras coisas mais que a gente vai falar aqui durante essa uma horinha que a gente vai ter junto, tá? Ela é professora de História, mas aí por alguma razão no meio do caminho ela se desembestou lá para o lado do audiovisual e por lá ficou, né? Até dá as suas aulas ainda, mas assim, por lá ficou, gostou, até porque, né, cinema é feito música, né? Depois que entra assim, arte, quando entra na gente, cara, para sair é muito difícil. Então, a gente vive com ela até os últimos dias, né? E assim, é com muito prazer, com muito orgulho, né, que a gente vai trazer hoje aqui, neste momento, convidar para subir aqui para essa nossa nave, né, para esse bate-papo desse programa que já vem aqui há um bom tempo, né? Já parei de contar, gente. Antes eu dizia, né, tanto tempo, tal, parei de contar, né? E a gente tem essa proposta mesmo de trazer os nossos convidados, né, para aproximá-lo mais do seu público e de novos públicos, né, e fazer essa integração que é muito legal, muito bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se em suas cadeiras e vamos chamar aqui para a nossa mesinha de bate-papo a nossa querida Bruna Tavares. Bruna, vem pra cá. Olá, Olha ela! cá estou. Seja muito bem-vinda, Bruna! Oi, Como oi, você... oi. Boa Olá, noite. Cheguei. boa noite. Boa noite, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Já está por aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Que a nosso painel de controle é meio conturbado, mas a gente dá um jeito. Tranquilo, tranquilo. Bom, todos conseguem ouvir e ver a Bruna de uma boa, de massa? Então vamos embora, vamos começar aqui. Eu ia Bruna, perguntar para ti agora. Oi. como é que está aí nesse frio dessa terra que você vive, essa terra tão querida? Tá frio mesmo, viu? Eita, Tá ups! frio mesmo essa época do ano aqui. As temperaturas baixam e aí fica bem gostosinho, né? Bem aconchegante. São extremos, né? No verão é É, quente, quente, no inverno é frio, frio. Não dá para correr. Mas a gente também está aproveitando isso, já que está em casa, né? Já que tem que hum, ficar em casa, tem que se uhum, cuidar. A gente uhum. aproveita esse friozinho gostoso. Queria estar na cama. Já que não dá, a gente bota a mão na massa e vai trabalhando de casa mesmo. Certo, certíssimo, perfeito. Ah, Bruna, é costume aqui da nossa casa, né, da nossa nave, sempre que o convidado chega, né, para a gente não se embananar e não cometer nenhum agafe, que geralmente eu erro bastante, né? Então, assim, por gentileza, né, diga aqui para quem ainda não lhe conhece, quem é a Bruna Tavares. Ah, eu vou começar dizendo. Eu tô achando tão lindo assim. Eu vou começar dizendo que eu sou filha dessa senhora que tá comentando aí, que eu suspeito que não seja ela, seja o neto dela, comentando esse Eba enorme aí, né? A família toda assistindo a live. Beijo, João, beijo, manhã. Chega a todo mundo. Chega todo mundo para ver. É uma forma que a gente encontrou de diminuir a distância, sabe? De matar a saudade. Eu nasci em Recife, cresci em Recife. Há 8 anos eu vim morar aqui no sertão do Pajeú. E aí me estabeleci, fiquei por aqui. E desde que eu vim morar aqui, eu comecei a trabalhar com produção cultural também. Eu sou formada em História, como você falou lá no começo. Dou aula de História até hoje na escola.
né? Mas desde que vim morar aqui, comecei a trabalhar com produção cultural, tanto em audiovisual quanto em outras ações, né? E enraizei no audiovisual, mas continuo com projetos aí em teatro, projetos em poesia, em outras áreas de cultura. E desde então não saí mais, sabe? Ultimamente tenho me dedicado até, confesso, um pouco mais à atividade cultural do que à prática como professora, mas me sinto muito bem, muito feliz com isso, né? É uma outra forma de continuar ensinando, de continuar levando, sabe, trazendo coisas novas e possibilidades novas aqui para a região, para o lugar onde eu estou hoje. Isso é muito bacana. É, rapaz, olha, você dá continuidade, né, nessa atividade que você tem hoje. Não é em substituição, na verdade é em complemento, né? A forma de Sim. propagar, de ensinar, né? De levar conhecimento principalmente de realizar, né? Porque até assim, quando a gente ensina, quando a gente está dentro de uma sala de aula, né? Ali na frente, né? E os alunos estão lá, a gente está construindo algo, né? E a mesma coisa que Uhum, você faz com audiovisual e com outras produções que eu sei que você tem por aí, né? Eu uhum. tenho, para quem não sabe, né, eu tenho um orgulho danado, né, desta pessoa que tem. Olha, vê só, ontem nós tivemos aqui uma convidada que a irmã dela disse que ela tinha um coração gigante. A Bruna, eu já vou dizer aqui, que daqui a pouco vão dizer também, que a Bruna tem um coração gigante. É muito coração Obrigada. grande nessa nave, rapaz. A gente vai acabar. Essa nave. Vamos vender um pouquinho de coração aqui pro povo. É para caber todo mundo, a nave cabe dentro do coração também, sabe? Vai chegando e vai ficando também. Muito massa te reencontrar depois de tanto tempo, Ceciliano, de verdade mesmo. É Né? Você que já verdade, passou cara. por aqui, que já veio experimentar do Pajeú, já, já viu um pouquinho das nossas produções e do Isso. tanto que a gente se mobiliza para trazer para trazer esse olhar do audiovisual para o sertão, sabe? E principalmente para construir um olhar sobre o audiovisual que seja daqui, que seja nosso, sabe? Fazendo um caminho inverso, né? Do sertão para o litoral. Sim, na verdade eu acho que o caminho que vocês fazem, né, aí é do sertão para o mundo, né? Não é só para o litoral, não. Porque, olha, Obrigada. tem produções aí que já romperam fronteiras, né? Não só do cinema, mas outras coisas também. Então, assim, eu tive realmente, para quem não sabe, gente, olha, o Sertão do Pajeú fica ali naquele miolo que sai assim, o começo do sertão pro final do sertão, ele fica ali no meio, no miolo, e abraça todo mundo, quem vem de um lado, quem vem do outro, né? Chega ali em cima, né? Abaixo dele ali tem o sertão, tem o Mochotó, né? E ali em cima tem o Pra Pajeú. cima a gente tá com a Paraíba bem pertinho, né? Subindo É, para Pajeú já é a exatamente. Paraíba bem pertinho, bem na fronteira. Isso. Então, assim, ali, gente, para quem não sabe ainda, a gente vai descobrindo aqui ao longo desse papo, aquela região ali é muito rica culturalmente. E o que é que as pessoas de lá começaram a fazer? E vocês podem ver que isso não é de agora, mas existe essa renovação, né? A própria Bruna, ela saiu daqui do Recife, né? De lá de baixo do Recife, digamos assim, né? E foi bater lá em Afogados, da Engazeira, e foi contaminada por esse vírus cultural, né? Essa coisa mágica, né? Que foi tomando conta e tal. Bruna, como é que foi isso? Como foi que como é que você foi seduzida para esse lado do audiovisual? Rapaz, eu acho que é a coisa mais, ultimamente, né, nessa coisa de participar de lives, nesse mundo de quarentena e isolamento social, eu me peguei refletindo muito sobre esse momento. E aí, eu nunca, por incrível que pareça, eu estando em Recife, estando na região metropolitana, né, eu digo que sou de Recife, mas eu tô ali na fronteira Recife-Jaboatão, né, eu nasci Hum, no Curado, né? hum, Então, eu nunca trabalhei com cultura quando eu estava aí, sabe? Nunca foi uma possibilidade para mim.
E aí eu me peguei refletindo sobre isso, como a periferia da região metropolitana do Recife ainda é carente dessa possibilidade para os jovens, sabe? Então, eu morava em Recife, estudei, fiz faculdade, mas nunca tive essa atuação cultural, nunca tive envolvimento com nenhuma política cultural. Em 2018, por acasos do destino, ou 2012, por acasos do destino, eu vim morar aqui no Pajeú. E em 2013, eu comecei, né, a namorar com o William. E aí, o William, apaixonado por cinema pernambucano, eu já tinha uma memória do cinema em Recife, não trabalhava com cultura, mas circulava muito o São Luís, o cinema do Teatro do Parque, que era, né, início da minha Uhum. adolescência, o cinema de R$ 1 no Teatro do Parque era o auge, né? Sim, A independência da adolescente, vou para o Teatro do Parque. exatamente. Com E real. aí, né, R$ 1. E aí eu tinha muito essa memória, sempre gostei muito de cinema, mas eu nunca tinha parado para estudar ou me envolvimento nenhum. Quando eu vim morar em Afogados, Afogados tem um cinema, né? E o cinema aqui em Afogados funcionava na época, exibia filme. Então você pensa que eu vim para uma cidade no sertão que tem um cinema até hoje, né? Hoje ele não está funcionando, mas que em 2012 ainda funcionava. Né? Eu lembro Uhum. quando os meus pais vieram visitar a primeira vez, a programação é vamos para o cinema de Afogados. E aí eu comecei a me interessar, sabe, por essa coisa do cinema. Muito mais essa memória do espaço físico, de frequentar o cinema. Quando eu comecei a namorar com ele, apaixonado por cinema pernambucano, a gente começou a trocar e aí ele foi me contaminando com essa sementinha, né, tão gostosa que é o cinema, e de conhecer o cinema pernambucano, de conhecer o cinema nacional, que a gente conhece muito pouco, né? Uhum. E aí eu fui assistindo filmes e a gente propôs, eu acho que em 2014, no edital do Fucultura, a Mostra Pajeú de Cinema. E quando aprovou, né, a gente pensou uma programação de filmes pernambucanos no cinema daqui da cidade. Imagina, pela primeira vez, o cinema aqui de Afogados ia ter uma programação só de filmes pernambucanos. E quando aprovou esse projeto, a gente entrou na missão de agora vamos entender de como é que produz um festival. Então a gente saiu rodando festival, conhecendo a galera, fazendo amizade, sabe, para entender como é que funciona o festival. Em 2015, a gente, equipe guerrilha, eu, o William Uhum. e Nadine, Uhum. 3 pessoas para dar conta de 3 dias do cinema, com programação manhã, tarde e noite. Essa era a equipe, essa era a galera, mas deu tudo certo, né? O primeiro festival foi a gente até chamava, né? Mostra para Pajeú de Cinema Pernambucano. E aí, nesse Lembro. intervalo de tempo, nessas pesquisas, nesse caminhar todo, acho que foi em 2015 que você passou por aqui também na oficina, Isso. né? Comecei em E 2015. aí, Isso. nesse caminhar, a gente conheceu o Marcelo, conheceu o André Dib, né? Começou a conhecer gente. A segunda mostra, em 2016, a gente já não. A gente tirou o pernambucano do título, mas não da sua essência. E aí, em Sim. 2016, a gente começou a chamar de Mostra Pajeú de Cinema, só com filmes nacionais, mas tendo esse olhar para os filmes pernambucanos, ainda cuidando com zelo de trazer a produção pernambucana aqui para a cidade de Afogados. E a partir de 2018 a gente começou a trabalhar com outras cidades. A gente tirou o festival daqui de Afogados só, então o festival acontece em Afogados da Engazeira, mas também acontece agora em Carnaíba, Iguaraci e Engazeira, que são as cidades vizinhas. Então a gente foi Uhum. aprendendo como é que faz, pegando manejo, levando para outros lugares. E nesse caminho a gente também começou a movimentar o ciclo, né? A Sim. girar a roda de não só estar exibindo filmes, mas de começar a produzir filmes também. Então a gente foi nesses contatos, nos cursos e tudo mais, a gente começou também a produzir filmes, a organizar cursos, a trazer esse movimentar outros eixos dentro do audiovisual que não só a exibição, mas também Sim. a formação e a produção de filmes aqui no Sertão do Pajeú. E estamos nessa até agora, né? Olha a coisa mais linda, porque assim, tudo começou, né, de uma forma despretensiosa na guerrilha, que na verdade quase tudo que a gente sabe que a gente produz de forma independente no começo é assim, né, de forma de guerrilha, de forma de muito trabalho, muito suor, né? Então a gente sabe que a gente bota a vontade aqui na frente
bota o objetivo próximo aqui, vai, depois que chega, vai para o outro e por aí vai. E eu tenho muito orgulho, muito prazer de ver, né, esse nascimento, ter acompanhado esse nascimento. Né, vocês reabriram ali o espaço do Cine São José, né, para poder passar os filmes e tudo mais. E foi, ó, um negócio, cara, começou a rodar. Gente, ó, gente, é o seguinte, o que esse povo tá fazendo ali no Pajeú, de verdade, às vezes a gente fica até meio envergonhado assim de não ter, sabe, essa força em outros lugares, principalmente como a Bruna falou aí, na periferia mesmo da região metropolitana do Recife. Aí eu vou perguntar uma coisa para você, mas antes de perguntar, deixa eu comentar aqui um negócio que chegou um intruso aqui no nosso papo, um tal de Will Tenório, O tal este de Will Tenório rapaz, entrou na live este, agora. este rapaz, né, que É o culpado de tudo? é o culpado de tudo. Esse cidadão que injetou em você essas coisas, sua família bota a mão na cabeça, meu Deus, minha filha, né? Mas enfim, Exato. e que é uma pessoa de muito foco, né? O Will é uma pessoa de muita, ele carrega muita vontade ele é uma pessoa que consegue objetivar muito as coisas e vai atrás, cara, e Uhum. não quer saber não, ele vai para realizar mesmo. E a Bruna, Sim. ao meu entender, ela faz esse meio campo aí, né, e faz a coisa acontecer e fluir, né, e vai arredondando os cantos e vamos por aqui, vamos fazer e tal. Então, cara, olha, essa dupla aí, a dupla eu vou chamar vocês agora do casal do cinema pernambucano. Pronto, acabou-se. Vai Olha, ser assim, olha, isso tudo. vai ser assim. Porque olha só, vocês começaram a ver. O primeiro projeto foi 2014, 2015 já estava rolando a mostra. Aí 2015, Isso. 2016, quando chegou 2018, vocês já foram para a Pageu Filmes, né? Já foram montando aí a Uhum. paradinha de sucesso, né? A produtora veio um pouco antes. A produtora mesmo, ela veio um pouco antes. Em Hum. 2015, a gente fez o nosso primeiro filme, né, o Paloma. E Sim, aí, o Paloma. quando... Eu acho que você viu até o primeiro corte de Paloma. A gente Vi exibiu o no curso o Paloma. corte de Vi. Paloma. Aquele período de montagem, primeira vez. Belíssimo. Peraí, o que é que o pessoal vai achar do filme, né? Só para explicar para a galera, o Ceciliano veio aqui para Afogados fazer um curso de direção de documentário com Marcelo Pedroso, em 2015. E aí a gente que organizou e mediou esse rolê aqui na cidade, e ele veio de Recife para fazer o curso aqui no Pajeú com o Marcelo. E aí, durante o curso, a gente exibiu um corte do filme que a gente tinha acabado de produzir, que foi o Paloma. E aí, Paloma abriu as portas, né? Pra gente, é um filme que a gente adora, tem muito orgulho. E depois disso, em 2016, foi 2016? Foi. 2016, Paloma passou numa seleção para o cinema em outras cores. E aí, em 2016, a gente abriu a Pajeú, né, para essa Hum. movimentação de vender o filme para o Canal Brasil, do filme ser exibido em rede nacional. A gente acabou abrindo uma produtora de fato. E aí, desde 2016, a gente trabalha aí com a Pageu Filmes no Sertão. De lá para cá, a gente já fez outras produções, já fez outros trabalhos. Lelis, linda, tá aí, ficou acordada até agora esperando a live. A nossa produtora Master também. Né? E aí, o bacana é isso, é você pensar, por exemplo, que tem uma galera que trabalha com a gente aqui na cidade e que foi chegando também no audiovisual, foi ficando, e a gente vai trocando e vai construindo. Uma das coisas que a gente sempre pensa quando a gente vai propor um projeto, seja na Edital do Futura ou Independente Vida Louca, é essa coisa de trazer a galera da cidade para participar, sabe? Uhum. Então, botar a galera daqui e dar prioridade para o pessoal do sertão, Sim, para o sim. pessoal da cidade para trabalhar. Tanto é que, por exemplo, o Richard não chegou por aqui, mas eu preciso deixar registrado. O Richard foi para a segunda mostra, foi para a primeira mostra com a AGU como espectador. Na segunda começou a trabalhar com a gente. Na terceira ele já era projecionista da mostra, sabe? Olha aí, Então hein? o cara já começou a atuar com a gente, a trabalhar com a gente. Lelis também chegou para ajudar nas produções, Rafaela, Cida. Hoje tem uma galera
que está trabalhando com a gente, e é muito bacana ver isso, sabe? Um pessoal que também foi chegando para o audiovisual, também foi chegando para esse olhar sobre a cultura na cidade, e tem sido incrível, sabe? Obrigada, Cara, João. Já está aí comentando na conta de manhã. João, né? Tia. Tia É o Bruna. dia. João, tia Bruna é danada, viu? Tia Bruna é sinônimo de competência e sucesso. Você colhe aí na tia Bruna, e tia Bruna tá. O Lelis, ou Lelis, né? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter esperado até agora, né? Então, vai valer a pena aqui. Bruna, vê só, Eu fico aqui me acabando de rir. Eu fico olhando assim, fico parado, fico rindo. Feito, sabe? Só me divertindo, só me divertindo. é bom, né? É bom, cara, é bom. É. Esse período de pandemia trouxe muitas coisas, mas de todas as coisas, de todos os pesares, né, das coisas ruins e tal, a gente aprende a tentar buscar, a tentar colher algum fruto bom de tudo. Então, uma das coisas desse período, eu acho que todo mundo passou a refletir mais sobre sua vida, seu trabalho, né, sua formação, sua relação pessoal, interpessoal, familiar, etc. E aí a tecnologia, nesse caso, acabou ajudando, né, porque acabou encurtando todas as distâncias possíveis, não é? E a gente pôde remontar muitos trabalhos. Aí eu queria saber o seguinte, Bruna, tem uma pergunta aqui porque, ó, deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Isso aqui não é entrevista, isso aqui é um bate-papo, tá? Na verdade, nosso convidado é livre, assim, fala, pode responder. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. A gente vai chegar agora nas futucadas agora aqui, né? Já chegou o papo bom. Agora vamos chegar aqui nas cutucadas. Mas é um papo, tá, gente? É livre. Então, se aperrei, não. Eu sou só o chato que fica atrapalhando o convidado aqui de falar. Qual, assim, você falou já no começo, né, que você não entende como é que tem essa carência tanta, né, na periferia, região metropolitana, né, do Recife, por aí vai. E você chegou aí na cidade, foi um negócio tão, assim, não foi fácil, mas foi um negócio livre, né? Você chegou e se encantou, né, por causa desse cidadão que está aí, o Will, né, que é um cara. Obrigado, Will. Né? William Tenório. Então, assim, como é, como é que você percebe essa diferença? E você já conseguiu identificar algumas das razões? Eu tenho minhas teorias, tá? A gente já conversou muito lá atrás, né? E a gente já compartilhou muito isso. Mas, assim, você conseguiu identificar por que é que aqui é tão carente disso, embora Recife seja um polo de cinema, né, como se diz, que na verdade eu acho que o cinema vem muito do interior, né? Lá o pessoal faz de verdade. Mas você conseguiu identificar o porquê dessa carência aqui, dessa diferença, né? Que você aqui não tinha esse contato, chegou aí, pá, pô, foi, produziu e tá de bem. Rapaz, eu tenho as minhas teorias também, sabe? Reflexões assim que a gente vai fazendo e conversando e principalmente observando. E não tem como negar. Cinema é caro, sabe? Fazer filme é caro. E Certo. partindo desse princípio, sabe, equipamento, estudo, sabe, reconhecimento, tudo isso é muito difícil. E tudo isso acaba centralizado na mão de um determinado grupo, né? O grupo que já está lá, uma classe média alta, que já faz filme, que continua fazendo filme, que fica centralizado ali. Nos últimos anos, eu acho que esse movimento, eu não sei se eu comecei a participar, né, da coisa mais ativamente, 2013, 2014, a mostra ainda mais tímida, mas eu acho que de 2015, 16 para cá eu tenho participado mais ativamente, não só de fazer as atividades de cultura, né? E aí eu não estou falando só de cinema, mas estou falando de outros projetos em outras áreas. Aqui, então, de 2015, 2016 para cá, eu tenho acompanhado mais de perto tanto as discussões do Conselho Consultivo do Audiovisual, quanto do Conselho de Políticas Públicas do Estado, conversado com outras pessoas, feito outras amizades, reflexões, conhecendo outra galera, e você percebe que há um movimento hoje,
né, de tentar incluir outros espaços, de tentar trazer a periferia para o cinema, mas ainda assim você tá, o movimento ainda para mim é muito começo e ainda está naquela coisa de furar a bolha, sabe, de entrar, de abrir o caminho e de conseguir chegar e fincar, ó, também é meu, porque cultura é um direito de todo mundo. Sim. Cultura é direito, sabe? A gente sempre pensa em saúde, a gente sempre lembra de educação, a gente sempre fala de transporte e a gente deixa a cultura por último, como algo que a gente pode dispensar no momento de crise. É a primeira coisa que você dispensa, né? Não vou sair, não vou para o teatro na hora que você quer economizar, mas é um direito seu ter tudo isso, sabe? E aí, esse movimento de fazer com que as pessoas entendam que isso é um direito também é importante, sabe? Fazer com que as pessoas entendam que cultura não é só o que elas gostam e de que elas têm direito de ter acesso à cultura, música, teatro, cinema, ainda é um movimento que está começando, sabe? Na minha percepção, é uma coisa que a gente ainda está rompendo essa barreira. Você pensar, por exemplo, que o sertão tem cinco, eu estava vendo agora em outras conversas, né? Se olhar dentro do estado de Pernambuco, a maior macro-região é o sertão e a região que menos tem salas de exibição de filmes, sabe? É a Isso. região que tem menos acesso a tudo isso. Então, pensar esses movimentos de periferia, eu não sei, eu vejo muito isso, o audiovisual como um lugar caro e que as pessoas estão tentando entrar agora e romper barreiras, sabe? Para fincar e tomar esse direito e começar a conscientizar outras pessoas de que isso é um direito. O direito à cultura, o acesso à cultura é para todo mundo em todos os lugares. Eu não tive esse entendimento quando eu morava em Recife, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Eu ia para o cinema um real básico, passear, volto, tô afim, não vou, não quero e tudo mais. E eu nunca parei para pensar que no meu bairro nunca teve, sabe? Nunca foi nunca me colocaram vida ser produtora cultural, sabe? Vai trabalhar com o quê? Quando você crescer, você vai ser o quê? E é sempre E, médica, advogada, né? As classudas, as profissões clássicas, não desmerecendo essas profissões, para mim são extremamente importantes. Mas se eu quiser ser artista, sabe, para viver, se eu quiser ser atriz, se eu quiser ser produtora cultural, isso nunca foi posto como possibilidade para mim enquanto eu morava na periferia de Recife. Isso chegou para mim quando eu vim para o interior, sabe? E aí, quando eu percebi que aqui essa carência existe, mas a possibilidade de fazer a diferença. Eu não sei, você tá mais perto das instâncias, sabe? Você tá mais perto das pessoas. Estava mais perto do cinema, sabe? entendi. Morava em Recife, eu não sabia quem era Geraldo Pinho, que na época era o curador do cinema do parque. Eu não sabia quem era Geraldo Pinho, mas quando eu vim para Afogados, eu conhecia toda a equipe que trabalhava no cinema. Eu conheço até hoje. Então, isso foi esse momento, essa aproximação com o espaço, gerou essa provocação que vai dando continuidade. Eu não sei se te respondi, mas é aí, um bocado de reflexão jogada para a galera que está assistindo. Quem quiser comentar e dizer que não é isso, fica à vontade, a gente fica aqui discutindo, Na conversando de boa. verdade, não, assim, é uma percepção sua que eu vejo que não está longe de uma verdade, né? Porque Uhum, realmente, cinema é caro, né? Cinema, infelizmente, é uma coisa que exige capital, né? uhum, E, assim, tanto para se consumir quanto para produzir, não é? sim. Então, o cinema, ele tornou-se realmente um produto de consumo. Ele tornou-se um elemento, né, do capital. É Uhum, exatamente isso. Agora, existem formas de democratizar isso. E a gente sabe que existem, uhum, não é? Por exemplo, cinema de rua, né? Cinema que vai para os bairros, né? Como aquele cinema que agora eu esqueci, tinha um projeto, acho que era do Sesc, do Senai, não lembro agora,
que ia para as cidades, né, e escutava a Cine-Sesc. tela. É o Oi? Cine-Sesc. Eu acho que é o Isso, Cine-Sesc. Cine-Sesc, né? Cine-Sesc. Isso, Cine-Sesc. Também aqui, aqui no Recife, né, tinha uma galera que tinha uns projetos, né, agora eu esqueci também o nome, porque, vou confessar uma coisa para vocês. A idade vai chegando, vai ficando esse negócio branco aqui, aí a cabeça vai começando a falhar, não vai me lembrando de muita coisa. Já não fui muito bom, já não sou muito bom de lembrar nome. Agora, depois desse tempo, pronto, aqui quebrou tudo. Mas assim, tinha uma galera aqui também, né, que fazia a mesma coisa nos bairros. Né? Chegava na praça, assim, de um bairro, montava lá e fazia umas parcerias muito legais, assim, com a galera de food truck, ou a galera do bairro mesmo, que vendia um cachorro-quente, que vendia um refrigerante, um sorvete, sabe? Levava todo mundo ali para a praça, né, e vamos ver filme aqui e tal. Então, assim, tinha esses projetos. Agora, é como você falou, o acesso para a gente ter esse financiamento, esse financiamento não, essa promoção, o acesso para a produção disso tudo, da forma do poder público, né, que assim é aquela grana, né, para a cultura, que todo mundo tem direito, porque a grana é nossa, né, que está lá, né, Uhum, né, então poderia ser mais bem partilhada nesse sentido e não ficar na mão de pequenos grupos, né. uhum. Aí vem um questionamento aqui meu. Antes, deixa eu dar aqui um alô, muito legal. Ó, rapaz, já tem gente aqui invadindo nosso papo. Ó, não conta pra ninguém não. Mas minha mãe e minha irmã estão aqui, ó. Já pensasse. Eita, que vergonha, meu Deus. Eu não posso nem Olha. dizer nada, né? Porque eu já entreguei a minha mãe, já entreguei meu sobrinho, já entreguei minha equipe, eu trouxe todo mundo para assistir a live, certo? Eu Já? vim e trouxe um bocado de gente já para bater palma para mim. E o povo tá rodando aqui, entrando, saindo, chegando mais gente. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas, Bruna, eu ia falar alguma coisa, rapaz. Escapou aqui. Depois eu lembro. Mas tá aqui anotado, eu vou aqui falar. Mas eu queria saber de você o seguinte, é que a gente tocou nesse ponto da dificuldade. Como é que você enxerga uma forma do cinema, né, ou da produção cultural, no modo geral, se você quiser expandir, não tem problema. Como é que você enxerga uma forma dela se manter, dela existir, sem o apoio de um poder público? Ou Não você... tem, não tem, sabe? Principalmente nesse movimento de começo. Desculpa se eu te interrompi aí antes de tu terminar a Não, pergunta, é um papo. sabe? Pode falar. Terminar a tua fala. Mas eu acho que não existe, sabe? Principalmente nesses espaços que a gente está falando, que são espaços que estão querendo chegar e que têm direito de participar, sabe? Se não tiver política pública, se não tiver um entendimento de cultura como algo sério, com responsabilidade, com um projeto, sabe? Não funciona. Esse movimento que a gente tem vivido agora, de ter mais gente, de chegar outros grupos no audiovisual, só é possível porque existe dentro do Estado essa fagulha de incentivo à democratização, sabe? De pensar outros espaços. O clássico exemplo do Fucultura, que tem lá o critério de regionalização para garantir que esse recurso, que é de todo mundo dentro do Estado, não fique centralizado em Recife. Uhum, Então, sim. eu acho que esse movimento é muito importante para a gente chegar nesses lugares. E como você falou lá no começo, e a gente estava conversando lá no começo, não deixa de ser educação, não deixa de ser formação social, não deixa de ser construção cidadã. Você garantir o direito das pessoas de ter acesso à cultura e poder viajar o mundo e poder alimentar-se de outras fontes, sabe? Então, isso é política pública que tem que existir em todos os níveis. Entendimento de que gestão cultural é algo sério, que precisa ser feito com responsabilidade e com objetivo. Tem que ter um projeto, sabe? Tem que ter uma proposta de começo, meio e fim, sabe? Qual o objetivo do que a gente está fazendo, para quem é que está chegando, como é que está chegando, Uhum, quem é que está fazendo aquilo. Eu acho que hoje é impossível você pensar em democratização do acesso à cultura, e aí eu não estou falando só de audiovisual, estou falando de cultura mesmo, sabe? A gente uhum, acaba pensando no audiovisual, mas é muito mais amplo. E aí você pensar sim. que não vai existir democratização da cultura se a gente não tiver uma iniciativa pública responsável para isso, sabe? Porque por mais que eu exista, por mais que o RIPA exista, que é um grupo de produtores do interior que está surgindo agora,
Por mais que tenha uma Uhum. galera em Recife que está levando projetos de cinema para periferia, é, é responsabilidade do poder público garantir que as leis sejam cumpridas, sabe? Então, não adianta eu, enquanto cidadã, sabe, sociedade civil, tá fazendo se o governo não estiver. Então, tem que começar pelo governo e o governo tem que garantir que quando eu morrer vai continuar acontecendo, porque é para todo mundo. Isso é uma coisa que tá na minha cabeça muito forte agora, né? Com todas essas questões, a gente já está trabalhando no próximo edital do Fucultura, a gente já está trabalhando discutindo a lei Aldir Blanc em todos os lugares, e essa reflexão tem Uhum. martelado muito na minha cabeça nas últimas semanas. Eu tenho conversado muito com o pessoal sobre isso, e eu não vejo outra possibilidade da gente continuar existindo e da gente ter ter a cultura, né, e garantir o acesso à cultura se não for com o apoio e a presença do poder público, sabe? Uhum. Entendo. É, é isso aí, é isso aí. O que é que você, então assim, o que é que você poderia sugerir assim para despertar mais nas pessoas que consomem esse produto do audiovisual no interior? Aí em Afogados, ok. Aí em Afogados, eu já sei que é uma galera que, né, as pessoas já respiram muita coisa aí. Respiram música, respiram poesia, literatura, cinema, né? Eu sei disso muito bem, tá? Mas outros lugares, de uma forma geral, como você falou, vocês acabaram expandindo para Carnaíba, né? Para esqueci outro lugar agora que vocês foram também, E Guaraci, Guaraci, Engazeira. Guaraci e Ingazeira, exato. Então, assim, pensando assim de baixo para cima das pessoas que consomem esse produto, né, o que é que você imagina, o que é que vocês pensam aí nessa fomentação, nesse incentivo para dar o clique nas pessoas. E galera, ó, existe cultura aqui, vamos fazer. Eu sei, por exemplo, que Triunfo tem um lance muito forte, né? Tem música, tem cinema, tem um festival de cinema, né? Que é feito lá Uhum. no teatro e tal. Então, assim, muito legal, muito bom, muito, ó, joia, né? Mas, assim, as outras cidades precisam também, porque se o público, que é realmente o interessado final da coisa, não tiver afim, não conhecer, não vai atrás e aí vai acabar deixando de existir. Não é isso? É aí o movimento. Eu acho que o movimento. Aí é onde vem o movimento de parceria, Hum, sabe? Quando você diz, por exemplo, se o pessoal que é o público-alvo não conhecer, sabe? E aí como é que faz para ele conhecer? E é esse ponto aí que a gente vai equilibrando, né? E aí é daí onde vem a parceria. Quando o governo do estado, por exemplo, garante no seu edital o critério de regionalização e eu aqui no Sertão consigo aprovar um projeto, eu vou fazer o uhum, meu papel de dar o retorno para a sociedade. E aí eu vou uhum, sim. levar para que as pessoas conheçam. E aí esse ano, por exemplo, a gente não executou a mostra. Depois de 5 anos, a gente não fez essa sexta edição da Mostra Pajeú. A gente pensando justamente isso, né? Quem é o nosso público? O nosso fazer online, não fazer online, o nosso público não está na rede. O nosso público era o público que ia para o cinema de manhã, de tarde, de Uhum, noite. E aí a gente acabou não fazendo a mostra, mas a gente já sente, depois de 5 anos, esse retorno das pessoas sentirem falta, sabe? uhum, Eita, não vai ter os filmes esse ano, não vai acontecer, a gente não vai ter atividade. Então, eu acho que é esse movimento de parceria e troca, sabe? Quando sim. eu digo que tem que ter a participação tem que ter uma política pública pensada para a democratização da cultura, também não estou tirando a minha responsabilidade de executar isso na outra ponta. Eu preciso de incentivo para poder executar, para poder mostrar e levar para outras pessoas e para poder fazer acontecer. Então, eu acho que é esse movimento de parceria, sabe? Porque a partir do momento que as pessoas conhecem, e tem isso, que é muito importante a gente lembrar, Ceciliano, que é as particularidades de cada lugar, Sim. sabe? Então, eu estou fazendo um festival de cinema que não é igual ao festival de cinema em Recife, sabe? Que não é igual ao Festival de Cinema de Taquaritinga do Norte, que é lindo, mas é para o público de Taquaritinga do Norte.
Então, Uhum. dificilmente quando o público encontra com essa arte, encontra com o cinema, ele vai negar, sabe? Ele vai deixar, ele vai ignorar, porque ele começa a se identificar. Quando o projeto é pensado para esse público, entendendo quem é o público e tudo mais, dificilmente o público dispensa, porque vai gerar identificação, sabe? Uhum. Eu fico Uhum. pensando, fico lembrando, por exemplo, quando a gente exibe Paloma aqui na cidade, que as pessoas reconhecem Paloma, sabe? Eita, a menina que eu vi passando, sabe? Isso gera um encanto. Quando a gente fez o Cine São José, né, que é o filme sobre o cinema, que vai ser exibido, e o pessoal, eita, eu vou assistir o filme do cinema, e ela se vê ali na foto da Reforma, Sim. dificilmente ela vai dizer que não quer, sabe? Uhum. Então, o que Uhum. falta é dar às pessoas essa oportunidade para que elas se vejam como, não só como receptoras, mas também como produtoras, como parte da coisa, sabe? Não é só ir para o Uhum. cinema assistir, você pode fazer o filme, você pode se ver na tela, ver a sua cidade na tela. Isso é importante, isso gera um encanto que dificilmente as pessoas vão dizer no ano que vem que não quer a mostra, que não quer fazer o filme, que não quer essa coisa. Esse empoderamento é que a gente está construindo, sabe? E aí, quando eu falo a gente, eu não estou falando só aqui no Paju, estou falando de outras cidades e outros movimentos que estão acontecendo, que estão construindo esse empoderamento das pessoas como parte também de construtora de Uhum. cultura, sabe? Sim. E isso é bonito de ver. O pessoal cobrando, o pessoal querendo saber como é que faz para fazer filme, e o pessoal mostrando, sabe? Ó, eu fiz o filme tal, ó, vai ter filme aqui na rua. Quando a gente anda na rua com a câmera, o pessoal já fica dando tchau. Sabe? Tem uma galera que passa, "Eita, vou passar na Globo, é a Globo, sabe? Brincando. Não, não é Isso é Globo muito não, bacana. rapaz. É aqui. Não é a Globo, é daqui. Ó, vai ter uma É melhor. live. E aí é muito engraçado. É muito engraçado, por exemplo, quando eu estou divulgando a live. Hum. Porque live parece uma coisa tão distante, né? O pessoal, Uhum. a galera que tá fazendo live é o pessoal lá do Sul, é artista da Globo e tudo mais. E de repente não. É a produtora da sua cidade aí, ó, que tá participando da live. É o É colega lá de verdade. Recife que tem um trabalho com música, que tá fazendo live, tá mostrando. Esse reconhecimento é incrível, sabe? Para quem você pensar que parece tão distante para tanta gente. E não é, não precisa ser, sabe? Então, Sim. isso é uma coisinha que a gente vai construindo dentro dessas parcerias, público e sociedade, sabe? O poder público e a sociedade, quando caminham junto, quando tem interesse de construir junto, vai fazendo com que a sociedade se integre à coisa. Massa, massa. Bruna, o papo está tão bom que o tempo foi voando aqui, a gente nem eu queria pedir licença a você, é o seguinte, a gente sempre traz umas dicas aqui no nosso programa para os nossos convidados, todos eles, né, as pessoas que estão aí assistindo a gente, né, Realmente eu a vi quem a está do hora outro lado, agora, viu? né? Parei agora. Rapidinho, Não, né? já tão rápido. Se me deixar, eu vou Né? falando aqui direto. Não, Chama mas é atenção, para isso corta mesmo. aí. É para isso Fica à mesmo. vontade. Vamos Então, às assim, dicas? eu trouxe aqui 3 dicas, tá? Geralmente é sobre o mundo da música, coisa parecida, né? É um livro, alguma coisa. Então, hoje eu trouxe 2 discos e um livro. Então, vamos aqui aos discos. Claro que eu não poderia deixar passar, né? Eu trouxe discos de trilha sonora, né? Hum, Aproveitar, porque não é sempre que eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então eu trouxe 2 trilhas sonoras bem distintas, assim, bem, né? Mas que são muito legais, cara, e eu curto bastante. Inclusive esse filme aqui, que se chama Snatch, e essa trilha sonora de Snatch é muito legal, tá? Geralmente eu mostro aqui as coisas que a gente possui, né? Eu queria ter umas uhum. outras trilhas sonoras aqui, mas infelizmente não tem. Mas por enquanto vamos essas aqui. E a outra trilha sonora é desse filme aqui, ó, Lost Highway, que tem um monte de coisa aqui dentro que vocês não fazem ideia. Tem até Tom Jobim aqui dentro. Então fica aí essas 2 dicas, certo? E uma dica básica, mas básica mesmo assim, né? Fundamental para todo mundo que estiver vendo a gente se interessar por cinema. Cara, eu quero começar, quero produzir, quero fazer alguma coisa, para onde eu vou, o que é que eu faço? Então eu trouxe
E tem realmente o nome aqui nele, que é um manual muito simples, mas que é o manual do roteiro de Sid Field, né? Todo mundo tem, Eu aquele. tenho ele em Tá algum ali, ó, lugar. tá, Eu tenho ele em algum tá lugar ali. por aqui também. Sid Field, cara, isso aqui É um clássico muito bom, muito bom. é o Eu tô olhando clássico, aqui do né? lado, eu tô procurando ele aqui na. Ah, tá, achei. Peraí. Achei o meu Sid Field também. Olha aí, Meu não, de pessoas! William. Ah, É o seu. meu não, de Deixa o William William. pra lá, Tá é aqui, seu. Esse né? lindo. Básico. Esse Então, aqui é o é um livro clássico, é que. ótimo para quem está começando, para quem quer Uhum, entender e tudo mais. sim. Olha, isso aqui é o livro que Tarantino pegou assim e fez. Rasgou e fez. Né? Enfim, né? Cada Não, um. Né? Olha, cada um, tem cada uma um. pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, joia, da Maria do Carmo, que ela sempre acompanha a gente, né? Muito obrigado, Maria do Carmo. Ela que é aqui de Olinda. E ela aqui, ó, ela era cantora, tal, coralista. E ela aqui perguntou, não, por que não passa em live os filmes do festival do ano passado? Uhum. Então, diga aí, porque se você disser, a gente está querendo uma forma, aí a Starfleet vai dar um jeito. Mas veja aí. Olha, gosto assim das amizades. A É, gente a está gente aqui para. pensou ampliar, né? É, a gente pensou, Maria, em fazer uma edição do festival online, sabe, inédito e tudo mais. Só que aí, quando a gente foi refletindo sobre o processo e quem seria, a gente chegou nesse canto que para a gente é muito importante, que é o Cine São José, sabe? A casa da Mostra Pajeú de Cinema é o Cine São José, é o cinema daqui da cidade. É ocupar esse cinema, é levar as pessoas para viverem essa experiência do cinema no cinema. E aí a gente acabou desistindo porque a gente entendeu que não chegaria nesse público, sabe? A gente não alcançaria essa galera que só vai para o cinema uma vez no ano, que é durante a Mostra Pajeú. E Uhum, aí a gente ficou naquela de tá faltando o espaço, tá faltando o cinema. A gente tem um carinho enorme por aquele prédio, sabe? Eu sou uhum. apaixonada pelo Cine São José aqui É da bonito o cidade. prédio. E aí a gente acabou desistindo de fazer a mostra online por causa disso. A gente tem histórias incríveis, sabe, de pessoas que foram para o cinema pela primeira vez durante a mostra, sabe? Uma senhorinha, 40, 50 anos, chega na porta do cinema, assim, com medo do escuro. Pode entrar, paga. E isso pra gente é muito massa, sabe? Esse momento é muito massa da gente pegar no braço assim, não, eu vou lhe guiar até uma cadeira para a senhora ficar segura. Quando acabar, a gente acende a luz para a senhora sair, não se levante. Então, isso pra gente é muito bonito, é muito importante, sabe? Ver as Sim. criancinhas, a gente tem sessões que a gente chama de matinê. Então, as criancinhas pequenininhas indo para o cinema, vindo da zona rural, sabe? Pela primeira vez para assistir o filme. Porque não é diferente. E aí também é importante a gente lembrar por mais que eu diga que aqui eu me encontrei com a atividade cultural, eu não posso ignorar o fato de que eu também estou numa cidade de 40 mil habitantes, né? Afogados hoje tem basicamente 40 mil habitantes, se eu não me engano, e que também tem a sua periferia, sabe? Também tem a sua zona rural e também tem as suas distâncias e os seus problemas. Então, o cinema está no centro da cidade e muita gente nunca foi no cinema, o cinema foi elitista, o cinema não pagava e tal. Então, a gente fazer esse evento uma vez por ano, gratuito, que as pessoas podem passar na porta, olha, vai ter filme, eu vou entrar, vou levar meu Uhum, filho, sabe? A escola vai trazer a criança lá da zona rural para ver o filme no espacinho, na salinha fechada, que é diferente. É muito massa uhum. assistir o filme em casa na Netflix, mas também é muito massa você ficar ali Com naquela caixinha certeza. fechada que é o cinema, Com sabe? certeza. Você sair, Transporta a gente você para sair com os dentro. amigos comentando do Isso. filme, aquela tela enorme. Então, a gente poder proporcionar isso para É. as pessoas Uhum. é o ponto-chave da mostra, sabe? E aí a gente acabou não fazendo esse ano por causa disso. Estamos na expectativa da sexta mostra acontecer em 2021, né? E Sim. ser linda para compensar o ano que não foi e poder trazer esse pessoal todo para o cinema de novo, sabe? Poder E vai abraçá-los ser. novamente na porta do Cine São José.
Cida tá Vai ser. comentando Então, alguma coisa aí. assim, Deixa eu ver o comentário de Cida. Eu, Maria, Maria. ela tá dizendo o seguinte aqui, é isso aqui, nesse ponto que eu quero tocar com você, porque como eu falei, né, o tempo está voando, mas foi um ponto interessante que a gente chegou, né? Ela diz aqui, completando, né, a Maria do Carmo perguntou, né, por que não passa em live os filmes do festival do ano passado, né, e você respondeu aí, disse falou da experiência, né, como é legal ter isso acontecendo, e o público também talvez não tenha muito acesso. E aí a Maria colocou aqui, aí o Maria colocou, poder vivenciar isso de perto, podendo compartilhar a experiência da mostra, é muito incrível mesmo, não seria a mesma coisa com a distância. É verdade, eu concordo. Agora, deixa eu colocar um ponto Maria é aqui da que você... equipe, Maria Hum, Cida, né? hum, Aqui, ela botou eu Maria aí, mas a gente conhece ela por Cida, e ela é da nossa equipe. E aí é muito massa, porque a equipe toda é de. Começou com a gente muito jovem, assim, adolescentes na faculdade, meus alunos da faculdade aqui, que eu botei no hum. braço, abracei e vem cá, vamos trabalhar ali no evento com a gente? Vamos projetar ali. E aí hoje tem uma equipe, uma galera massa que está propondo projeto no edital, que está trabalhando com a gente na mostra, que está trabalhando nos filmes. Maria Uhum. é uma delas que faz acontecer com a gente todo ano e que ficou todo mundo órfão de mostra para Pajeú, tanto a equipe quanto o público. O público, né? Sim. Olha, a Yasmin está aqui dando parabéns, dizendo que gosta e tal. Linda, Yasmin. Linda, linda. Então, assim, eu vou soltar aqui uma ideia, tá? Tentando juntar, porque você sabe, né? A gente se conhece há um tempo, então você sabe que eu sou meio apaziguador, né? Eu busco, assim, os dois lados da coisa. É só uma Vamos ideia, eu vou lá. só soltar um ponto. Você não precisa, você não vai dar resposta nenhuma agora. Até peço que não faça, né? Mas veja só, Uhum, imagine o seguinte: a ideia da mostra é você poder levar os filmes para ir para as pessoas da região, não é só de Afogados, as pessoas da região conhecerem, uhum, estarem e terem essa experiência, que realmente é única. uhum. Concordo plenamente. Sim. Nesse período de pandemia, muita coisa, né, passou para o lado virtual e outras coisas, enfim, deixaram tal, tal, tal. Não é realizar uma mostra virtual, não é isso. Uhum, Mas já pensou em, por acaso, você de repente levar essa amostra para outros lugares, para as pessoas conhecerem essa amostra, o que é que acontece, o conteúdo dessa amostra, de uma forma virtual, pontual. Por exemplo, chegar assim e dizer, olha, a gente vai passar no canal, sei lá, da Starfleet, na Twitch e no YouTube, nós vamos ter uma sessão de Paloma. Muita gente uhum, aqui que está assistindo a gente aqui provavelmente nunca assistiu Paloma, não sabe o que é, não sabe o que é que é uhum, produzido nesse lado. A gente vai passar aqui e a gente vai convidar, vai ser uma live, a gente vai bater um papo sobre o filme e vamos tacar o filme aqui para todo mundo assistir na sua casa, beleza? As pessoas que estão longe para conhecer, uhum. né? E aí depois essas pessoas serão, claro, elas se sentirão impelidas Tá a dando a dica, né? Tá dando a dica, né, chegar junto, Ceciliano? Tô chegar dizendo, tu junto tá dando a dica. do festival. Você sabe que eu gosto de contribuir, né? Eu gosto de expandir as Aham, coisas, né? Então, assim, sim. aí, quem sabe isso aí não forma, né, cara? Então tem esse tipo de produção lá. Então, quando tiver a mostra, eu vou lá, não é? Uhum, Você não vai fazer uma sim. amostra virtual, entendeu? É só uma coisa pontual aqui e ali. Enfim, até porque a gente sabe também que é muito difícil a gente ter um canal, algumas coisas que passem curtas pernambucanos ou filmes, né? A Globo agora está passando esses, né, aos domingos, mas o Galo já cantando da segunda. É pra gente parar para assistir alguma coisa, E os né? É longas, né? complicado. E os longas, a É isso. produção pernambucana de curtas é enorme, é super rica e que também não tá na TV aberta para o pessoal. Pois é. E quando você tem um canal que vai exibir essas coisas, é um canal fechado. E aí? Uhum. Entende? Então, aquela coisa da democratização, aproveitando para convidar e conhecer mais, e venham para aqui conhecer o Cine São José, onde esse negócio acontece de verdade. Enfim, deixei aqui a ideia. Pronto. Soltei e corri. Saí Soltou correndo. e morreu. Tá valendo, Soltei, tá valendo. soltei e corri, É, certo? Veja aí, você tá ia. valendo. Esses dias a gente tava conversando, por exemplo, sobre uma ideia de uma Pageuflix, por exemplo, Hum, sabe? Meio com a hum, Netflix só com os filmes produzidos aqui no sertão do Pajeú.
São Uhum. possibilidades, são ideias que a gente vai matutando, amadurecendo, para poder também expandir. Como você lembrou bem, a, 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 a gente tem uma produção riquíssima, tanto de longas quanto de curtas dentro do estado, mas que não chega no público. Os Isso. longas ainda tem um espaço na TV, ainda tem um espaço nos streamings, mas boa parte dos curtas vive de circular em festival e esse ano os festivais não aconteceram. Então tem um Uhum. bocado de curta que está aí dependendo dessas exibições online, tentando essa visibilidade online. E eu acho super Uhum. massa, sabe? Eu acho incrível, é uma oportunidade enorme, mas eu gosto da ideia e eu gosto de poder exibir os filmes que a gente está produzindo, de mostrar os filmes que a gente tá exibindo. Com relação à mostra, eu sempre fico nessa, né? O público da mostra não tem todo esse acesso à Exato. internet e à coisa. Mas é Uhum. importante também a gente mostrar para quem não é de Afogados da Engazeira que a gente também sabe fazer filme, que também a gente está produzindo, que a gente também Exatamente. faz e que também é bom, sabe? Então a Exatamente. tua ideia casa muito com essa ideia e a gente vai trocando. E se puder, vou falar rápido. Eita, o tempo está indo embora. Se puder, coloca umas legendas aí em outra língua para uma sessão assim, outra sessão assada, porque você sabe que isso é acessado sem fronteiras, não é? Sim, Então, também. imagina, você está ali zapeando na internet, uma coisa está ali pela Twitch navegando, aí tem um canal, o YouTube, que tem um canal que está passando uns curtas lá da Tailândia. Aí os caras estão lá falando, você, pô, é até interessante esse negócio que eu estou vendo, mas não estou entendendo nada. Se tivesse uma legendinha aí, ia ser massa, entendeu? Sim. Bruna, seguinte, restam 2 minutos, né? Já, pá! Né, eu queria pedir só uma coisa para você, duas, na verdade, coisa rápida. Primeira, se as pessoas aqui quiserem conhecer, assistir Paloma, onde é que elas vão agora, nesse momento? Sair da live, quero assistir Paloma, quero conhecer que curta é Eita, esse. Tem algum agora, lugar nesse que. momento, sair da live, eu acho que tá no canal da Pageu Filmes. Eu confesso que eu não tenho certeza. Se não Hum, tiver, a gente disponibiliza, ele avisa para você avisar para o pessoal, certo? certo, Que eu acho que tá no canal do YouTube da Pageu Filmes. certo, Eu acho que já tá tanto o Paloma quanto o Cine São José, que são as nossas duas sim, últimas produções. A gente sim, também tem uma produção que está estreando agora, né, que foi feita durante a pandemia, que é o Carta para o Futuro, hum, que está disponível hum, na mostraperifa.org. Eu também te mando certo. esses links todos para você disponibilizar para o pessoal, E eu tá? peço para que você O link, coloque nos seus os stories links com as também. nossas produções. O link com as Isso, nossas produções todas eu te mando para você disponibilizar para o pessoal, que a gente quer ser visto mesmo. A gente quer que o pessoal comente, saiba e diga o que é que achou, porque isso colabora para o que a gente está fazendo, sabe? exatamente, É importante. exatamente, exatamente. Então é isso. Bruna, você tem 30 segundos para se despedir do povo. Desculpa, mas é que o papo tá Obrigada, bom. Siciliano. Eu já estou falando. Obrigada, Siciliano, pelo convite. Obrigada a toda a tua equipe. Obrigada à minha equipe incrível da Mostra Pajô do Cinema. As meninas sabem que eu amo elas de paixão. Os meninos também. Certo? Obrigada, Maninha. Obrigada, João. Obrigada a todo o teu público siciliano que estava aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só procurar a gente na Pageu Filmes no Facebook, no Instagram, @Pageu Filmes. E aí a gente vai trocando contato. Quem quiser saber mais sobre o que a gente tem feito, é só chamar que a gente vai e que a gente conversa. Tá? E é Obrigadão. isso. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora, os que vieram, os que foram. Enfim, a semana linda que a gente teve. Semana que vem tem mais Live Nights. Eu estou olhando aqui na agenda. Rapaz, coisa boa, hein? Coisa boa. E uma variação aqui. Vamos para um outro universo muito legal também. Vocês vão saber semana que vem na agenda. Bruna, cheiro grande, abraço no coração, um Beijo, abraço beijo. nesse cidadão aí no Will, todos do Pajeú, que eu amo essa cidade, e Afogados na Engazeira. Vida longa e próspera para todos vocês. Tá Até bom? breve. E esse papo vai estar disponível no Tchau, YouTube, no tchau. nosso canal, depois, beleza? Para vocês verem, reverem, passarem na tela grande do cinema se quiserem. Tchau!